Deus abençoe, águias do Senhor. Mais um programa que estamos novamente para mais um momento de conversa, no qual estamos tratando uma série de estudos sobre demonologia, tratando sobre o estado físico, sobre o estado religioso, e agora estamos chegando na parte espíritos sedutores, a qual cada degrau que nós cada dia vamos descendo mais e mais. Está conosco neste programa o irmão Jonatas, o irmão Rafael, o irmão Mateus, e eles irão dar sua saudação. Irmão Jonatas. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satisfação estar mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos falando aqui sobre a palavra de Deus e cremos que Deus irá nos abençoar mais uma vez, assim como Ele tem nos abençoado. Amém. Irmão Mateus. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, um privilégio, né? Estar novamente aqui com esses grandes guerreiros do Senhor, falando um pouco dessa batalha, né? Uma batalha contra esse principado, esse potestade maligno, que é os nossos verdadeiros inimigos, né? É um prazer, uma honra estar aqui novamente. Amém. Como dizemos aos irmãos, estamos tratando essa série de demonologia, e a cada dia que nós passamos, a cada programa que nós estamos vindo, estamos afundando mais dentro do quartel de Satanás, né? E toda vez que nós entramos para lutar contra o inimigo, ele também se levanta para lutar contra nós, porque ele não está parado. Então contamos com as orações dos irmãos em seus lares, suas casas, por nós, por nossas vidas, e que Deus sempre nos ilumine para trazer a palavra do dia e da hora. Porque a única maneira de você vencer Satanás é através da palavra. Não é o seu eu, não é o quanto você é forte, o quanto você vai na igreja, mas sim o quanto você está posicionado na palavra. É a única maneira de você tirar Satanás da sua vida. Para darmos início, vamos tomar Lucas, capítulo 14, versículo que o escritor do profeta usa no tema demonologia. Versículo 31. Lucas capítulo 14, versículo 31. Diz assim: Qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, o que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para monturo. Lança-lo fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Antes de começarmos o programa, eu gostaria de deixar uma frase com os irmãos. O profeta Mombrana diz assim na mensagem: adoção, ministério predestinado de sua vontade. Diz assim: as pessoas vêm e dizem, aquelas pessoas são loucas. Lógico que são. A sabedoria de Deus é a loucura para o homem. E a sabedoria do homem é a loucura para Deus. Elas são contrárias umas às outras. Quando tratamos de demonologia, nós começamos pelo estado físico, qual ele trabalha na carne da pessoa, consegue trabalhar no corpo da pessoa. Vamos para o estado religioso, a qual a pessoa se acomoda em ter um espírito mesmo estando na igreja, mesmo a pessoa estando dizimando as suas ofertas. Dizem ser religiosos, mas não são religiosos. E o espírito sedutores é um pouco mais aprofundado. Para darmos início, eu gostaria de irmão Jonatas começasse nesse tema. O espírito sedutor, justamente o nome já diz o que é, né? Ele faz as coisas parecerem mais bonitas, né? Eles atraem as coisas. Por exemplo, eu estava vendo uma questão, né? As pessoas, quando estão numa caminhada no deserto, elas começam a ter alucinação. Aí quando elas estão muito tempo sem beber água, sem comer nada, elas começam a ter algumas alucinações. Daí, por exemplo, tá com muita sede, começa a ver um rio assim, vai lá e pula dentro do rio e acha que está dentro do rio nadando, mas na verdade é só areia ali, entendeu? Então teve alucinação. E é justamente o que o diabo faz com esses espíritos sedutores. Ele cria alucinações em volta da pessoa para seduzir a pessoa a cair naquela armadilha, né? Deixa tudo bonitinho, né? Caçadores, por exemplo. Nós temos Nimrod, que foi um poderoso caçador que conseguiu, através da sua lábia, através da sua aparência bonita, seduzir o mundo inteiro naquela armadilha dele. Ele era um poderoso caçador. E Satanás, ele é justamente um grande caçador. Ele consegue seduzir, ele seduz a presa. A presa quem que é? Somos nós. E ele tenta seduzir, deixa tudo bonito, né? Faz aquela armadilha e põe uma coisa muito bonita para a presa vir.
e cair naquela armadilha. Então, justamente é isso o espírito sedutor. Ele seduz a pessoa com armadilhas, assim, tem armadilha por trás, mas tem uma sedução para trazer aquele ser ali, né? Até o irmão Brana cita sobre aquele caçador, né, que chama uma corça, né, petando como se fosse um filhote, aquele bicho veio, ele deu um tiro, né, ele falou, como é que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Ele ficou indignado. E é justamente isso que Satanás faz. Ele vai atraindo, né, com voz bonita, com mensagens bonitas, com pregações bonitas dentro da igreja. E através disso vai colocando a pessoa dentro da armadilha de Satanás com sedução. E assim, esse espírito sedutor é o que nós falamos, é a maneira que Satanás ele veio com Eva, ele veio seduzindo, falou, se você pecar, certamente você não vai morrer. Foi seduzindo Eva, veio com sedução. Foi o primeiro pecado, a queda, veio com o espírito sedutor, né? Seduzindo ali a mulher e foi indo através da sedução, e aí e derrubou a raça humana inteira. Então, o que nós temos que tomar cuidado, esses espíritos sedutores, eles estão aí, né? E muitas vezes eles se disfarçam atrás de mensagens bonitas, de grandes teólogos, né? Que tem uma mensagem que mostra grandes coisas ali, mas nós temos que tomar muito cuidado, e nós voltamos a repetir aqui, nós temos que ter discernimento de espírito, porque Satanás, ele está aí, ele não está brincando. E se tem uma coisa que a noiva do Senhor Jesus Cristo tem que ter, é discernimento de espírito. Então, eu creio que é isso que para dar a introdução, isso aí. Perfeitamente, meus Jonas. O próprio nome já diz, né? Espíritos sedutores, seduzir alguém. E o meu Jonas falando nisso, ele não seduz a pessoas em coisas erradas. Porque, como dizemos no programa passado sobre o estado religioso, ele também não vai mostrar uma coisa muito fora da palavra, porque ele não está trabalhando com as pessoas lá fora. O foco dele é quanto ele conseguir tirar de pessoas da palavra neste momento, para ele, como diz, está saindo um lucro. Sim. É o que ele quer agora. Então ele começa a seduzir. De que forma ele seduz? Como é que é a forma que ele trabalha? Ele te mostra a palavra. No momento que você entra para debater com Satanás com a palavra, ele espera o seu momento de você errar alguma coisa e ele entra ali e fala, mas talvez você não tenha pensado desta forma, Rafael. Talvez quando Jesus escreveu uma certa coisa na Bíblia, você não tem que olhar por outro ângulo, talvez, como dizendo, tem que ter uma centralidade nisso, eu acho que a gente pode fazer tal coisa, eu acho que não foi exatamente o que o irmão Brana quis dizer. É justamente assim, aqueles pastores, né, que abrem brecha, aqueles liberais, falam, não tem problema, né, não tem problema isso, e às vezes te dá um cargo para seduzir, você prende você com um cargo lá dentro da igreja, aí você fica preso lá porque você tem um cargo, daí você nunca sai. E também a respeito de como que é bonito os templos, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, eu vou em tal igreja porque é bonito ali, tem um ar-condicionado, tem uma coisa boa. Tudo isso é espírito sedutor, né? Exatamente. Nunca se teve, eu estava vendo, o profeta fala na mensagem, inclusive ele fala assim, que nunca se teve um dos templos que mais tem igrejas, que mais chamam a atenção, é o nosso tempo que nós estamos vivendo agora. Que eles querem seduzir a atenção do povo, não para aplicar a palavra para o povo. Porque a palavra, ela corrige, ela é dura, ela nunca vai como você pensa. A palavra não é para trabalhar como a gente pensa, mas é como Deus pensou. É nós que devemos se enquadrar dentro da palavra. Mas aí as pessoas vêm com a aparência mais bonita da palavra. Elas podem, não, o irmão pode usar pode praticar um tipo certo de esporte, pode usar um tipo certo de roupa, pode assistir TV. Irmãos, o profeta Mombrana diz numa das mensagens que se ele tivesse uma televisão em casa, ele atiraria, explodiria aquela televisão. Aí a pessoa vem e diz, irmão, mas você deve ter uma centralidade numa coisa dessa quando você diz isso. Você deve falar algo que não... O profeta não quis talvez dizer isso, irmão. A televisão são canais. Quando você começa a trabalhar sobre as dimensões, você consegue entender que ali é um canal que Satanás está fazendo para entrar dentro da sua casa. No momento que você coloca algo desse tipo para seduzir um cristão que tem algo desse tipo, ele vai seduzir o quê? Nas modas. Vai seduzir na aparência. Hoje em dia as mulheres, se não seguem as modas, elas são feias. Como é que você vai usar uma roupa longa? Irmão, é brega. É ruim, irmão. Não dá pra usar. É antiquado. Qual que é a mentalidade do povo? Mas você conversa com a gente que trabalha como jovens, a gente sabe quando a gente lida com outros jovens mundanos, eles sempre vão ter um argumento talvez melhor ali, ou que possa te fazer pensar. No momento que você passa a pensar sobre a palavra, é ali que Satanás consegue entrar. É uma dúvida, né? No momento, exatamente, meus irmãos. No momento que, porque assim, a Bíblia já diz, fazer algo, você não deve fazer isso nem aquilo outro. Mas aí a pessoa vem e fala, não, mas você deve
Irmão, quem sabe você pensa, talvez você possa pensar que nós estamos numa era diferente. É muito quente, irmã, você pode encurtar um pouco das suas roupas. Irmão, você não tem problema você brincar certo tipo de brincadeira. O profeta fala que há igrejas que levam as pessoas até o porão para montar jogos, para montar outro tipo de coisa, para chamar a atenção do povo. O alvo das pessoas hoje em dia não é pregar a palavra, não é trazer almas para Cristo, não é mostrar a verdade para o povo. O alvo deles é ter o maior número de igreja, é ter os melhores membros, é serem ricos. Porque uma coisa irmão, todas as pessoas que pregam a palavra, e diz, o profeta Mombrano fala, a pessoa que prega ela tem que prestar conta daquilo que ela está falando. Porque no momento que você está trazendo palavra para almas, não são para humanos, não é para o irmão Jonas, não é para o irmão Rafael, é para almas que Deus predestinou antes da fundação do mundo para trazer aquilo. No momento que você traz uma pessoa para crer no que você está falando, e você distorce um pouco a verdade, você terá que responder por aquilo. E pessoas vão responder no trono branco sobre isso. Mas eu não vou tomar muito tempo, não. Bom, Mateus, pode dizer algo baseado nesse tema, não dar um pouco a ordem? Amém, amém. Isso que o irmão falou até a respeito das igrejas, o profeta ele chega a citar nessa mensagem assim, Jesus nunca ordenou que fizessem igrejas. Ele ordenou para que fosse o mundo e pregasse o evangelho. Dessa maneira. Isso é forte, hein? Forte, rapaz. E a gente observa que vamos dizer assim, dessas três classes de demônios, né, que a gente tem conversado, o estado físico, o estado religioso e agora espíritos sedutores, eu tenho para mim que essa é a classe de demônio que mais oferece, vamos dizer assim, um perigo e um dano para nós. Porque você veja bem, o demônio ele só chega em nós por um canal, por uma via. Essa via é a incredulidade. Assim como Deus também ele chega por nós por meio de um canal. Esse canal é a fé. Né? Tudo é por fé, diz o profeta. Até mesmo na mensagem estado físico, o profeta fala, tudo é por fé, a armadura de Deus é por fé, a sua cura é por fé, tudo que Deus faz por você é por meio da fé. E o diabo ele só nos alcança por meio da incredulidade. Aí você fala, mas irmão, quer dizer então que se eu pego um resfriado, fico gripado, eu sou incrédulo? Mas não é. Isso é resultado de uma incredulidade que foi lá no princípio. Isso. Porque se você observa lá quando o homem caiu, ali houve um pecado. E por causa daquele pecado, a morte chegou a este corpo. E o profeta diz, por que você chega a ter doença? Por que você chega a ficar enfermo? É porque esse corpo ainda não foi redimido. Exatamente. Ele não chegou a uma plena restauração. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Se a gente olhar por esse lado, o estado físico ele não nos oferece tanto risco. Porque, embora nós podemos até mesmo morrer, mas há uma promessa que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, uma hora nós romperemos vamos dizer assim, esse calabouço da morte, que condenou tantos homens e aprisionou tantos homens até hoje. Né? Se você viu pelo estado religioso, o profeta ele prega incessivamente, principalmente, contra o espírito denominacional, porque o espírito denominacional é verdadeiramente o estado religioso que aprisiona o homem. Né? E isso é tanto nas denominações, quanto até mesmo dentro da mensagem. Porque se você pega algo verdadeiro, você distorce aquilo, e você se ajunta ao redor daquilo, aquilo é um espírito denominacional. O profeta ele mostra que a denominação ela não é organização. Uma vez o profeta disse que mostraria as Assembleias de Deus em Gênesis. Aí um homem perguntou para o irmão Brano, mas como, irmão Brano, que o senhor vai fazer isso? Ele falou, eu não vou te mostrar a organização, mas vou te mostrar o mesmo espírito que está por trás daquilo. E se nós começarmos a observar, quando você recebe um profeta, como profeta, em qualidade de profeta, você recebe também um galardão de profeta. E quando você recebe toda a palavra, esse receber da palavra ele te blinda contra esse tipo de demônio. Então esse demônio ele não pode te aprisionar. Ele não pode te alcançar, então ele não pode aprisionar, ele não pode causar dano. Mas se nós não tomarmos cuidado, o espírito sedutor, veja bem, Eva, lá no princípio, ela tinha contato com Deus no entardecer. Ela ouvia a palavra do seu profeta, que era Adão. Mas quando um espírito sedutor diz algo contrário à palavra, se opôs à palavra e ela deu ouvido àquilo, ela caiu. Isso porque ela tinha a mensagem do seu profeta, ela tinha reconhecido a descida de Deus no entardecer, mas por ela ouvir alguns segundos, ela dar atenção àquele espírito sedutor, ela caiu. E quando que ela pecou? Foi quando ela cometeu o ato? Não. Está lá em Gênesis, que primeiro ela viu que a fruta era adorável para se comer, era boa aos olhos
E a árvore era agradável a dar entendimento. Na hora que ela concebeu aquilo, ela já tinha pecado. Por quê? Porque ela descreu que Deus disse que ela morreria, então ela já achou que aquilo era bom. Uhum. Aquilo já era incredulidade. Incredulidade é profeta. Incredulidade é o pecado. Que perigo, hein? E isso que pode... essa classe de espírito é uma classe que pode nos causar muito danos. Por quê? Porque ela vem de forma sutil. Talvez um pregador ele pode não te enganar dizendo que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas um espírito sedutor pode vir por você de uma forma sutil e enganar a qualquer um de nós, como enganou Eva. Porque ele não vem de uma forma tão escandalosa, ele vem de uma forma sutil. Esse eu creio para mim que é uma das classes de demônios que nós temos que vigiar e tomar muito mais cuidado. Verdade. Porque é o que pode nos causar mais dano. Mais dano. Perfeitamente, João Mateus. O senhor dizendo isso aí. Eu tinha até separado um parágrafo aqui, eu vou ler para os irmãos. Diz assim na mensagem da idade de Jesus Cristo. Parágrafo 50, o profeta Mombrana diz assim: E este homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus, foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. Ele disse: quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode... Há uma diferença entre a razão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isto é certo. Nossa mente não é, veja, você não é suficiente, boa ou nunca será para enquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso você não pode raciociná-la. Você somente tem que crer nela. Perfeitamente o que o irmão disse. Depois a gente continua, irmão Rafael. Amém. Muito rico esse assunto, né? Graças a Deus que Deus tem enviado o profeta na terra para revelar esses planos de Satanás, né? Eu estava observando os irmãos falando, né, sobre espíritos sedutores. E se os irmãos lerem na mensagem, né, seria bom os irmãos lerem, é muito importante o assunto. O profeta fala, né, que o espírito sedutor Satanás, ele vem tentando colocar algo no lugar da palavra. Sim. Satanás vindo ali, nós poderíamos dizer com credos e dogmas, tentando substituir a palavra e colocar algo em cima da palavra para seduzir naquilo, né? Eu estava observando os irmãos citando ali que Satanás, ele, com esses espíritos sedutores, eles vêm ali, parece ser algo atrativo, ser algo bonzinho. Eu até tinha anotado uma frase aqui, que eu tinha anotado faz tempo, que diz assim, ó, o profeta citando a mensagem Influência, se eu não me engano, que ele fala assim, ó, o ouro falso brilha mais que o ouro verdadeiro. Então essa é a tática de Satanás. Às vezes ele vem tentando te entreter com algo bom ali, para ser bom aos nossos olhos, né? Mas o ouro falso, ele brilha mais que o ouro verdadeiro, né? Satanás, às vezes, eles tentam nos oferecer coisas melhor do que a palavra. Mas aí que está o ponto, né? É que o ouro falso, ele brilha mais que o verdadeiro. Aí que está o engano. Nós pensamos, aquilo lá parece ser melhor, aquilo vai ser melhor para mim, né? Tipo os templos, as igrejas hoje, construindo grandes templos para tentar seduzir o povo. Parece ser algo bem mais atrativo, mas ali é onde está o engano, né? Que a tática de Satanás não é algo aparente, assim, que vai ser para todos verem assim logo de cara. É algo que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Eu estava observando aqui os irmãos também falando, né, que esses espíritos sedutores, eles não estão no mundo lá fora, porque o mundo já está praticamente cegado por Satanás. Então, esses espíritos sedutores é como um espírito religioso. Eles estão atacando dentro da igreja e estão entrando através de pastores que muitas vezes falam, eu acho que a palavra fala assim que não pode, mas acho que tem que ter uma centralidade, né? O Jonas até cita essa frase, que o profeta diz, né? Sim, sim ou não, não. Se a palavra falou que aquilo não é correto, não faça. Se a palavra falou que é correto, então faça. Mas nunca fique, acho que o Mombrana queria dizer aquilo, né? E é isso que os pastores, nós observamos, principalmente nas denominações, eles tentam falar, eu acho que não é errado tentar jogar um pouquinho, ter algum divertimento para a carne, né? E aí onde está o perigo desses espíritos sedutores entrar no meio da igreja, né? Isso conecta muito com o assunto que eu e o irmão João estamos falando, né?
no programa Jovem Destemites sobre as influências. Pastores tentando falar que jogaram um pouco não é errado para seduzir o povo que está na igreja para não perder os dízimos, para não perder as ofertas. Pastores tentando colocar uma centralidade no que a palavra diz para seduzir o povo, né? Ok, até quero ler um parágrafo aqui na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores mesmo. O profeta diz, né, que o original nunca vai substituir o que é o verdadeiro, né? No finalzinho do parágrafo 75 ele diz assim, ó: todas as substituições que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. Então eles terão uma experiência e um substituto. Lá no 76 ele diz assim, ó, o profeta cita a experiência que ele teve, uma dor de dente. Ele diz assim, ó: eu tive minha primeira dor de dente, tive que tirar o dente fora. Nesta manhã eu tenho um dente falso fixado lá. Eu dificilmente posso falar. Isso nunca tomará o lugar do verdadeiro, não o Senhor. Então, nós vemos que Satanás ele tenta introduzir algo para tirar a palavra, mas isso nunca tomará o lugar do verdadeiro. Qual é a forma nós sabermos que aquilo é o verdadeiro? O profeta fala que pelos frutos vos conhecereis. Então, se aquilo está gerando o fruto correto, aquilo é o verdadeiro. Mas se está tentando personificar o que é correto, aquilo é falso. O profeta diz. E exatamente nessa linha, mano, você falando sobre as coisas, tem as pessoas usar o termo de centralidade nas coisas que são Deus. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Onde está? Aí o profeta pegou a mensagem chamada o filtro do homem que pensa. E ele fala que ali você tem o direito de filtrar as coisas que vêm até você. Nem tudo que é falado para você, você deve acatar. Você primeiro tem que fazer o quê? Examinar as escrituras. Porque hoje onde você pode dizer se é certo ou errado? Simplesmente baseando a sua vida na escritura. Sim. Se você vê algo que não está se enquadrando, você tem que automaticamente ter um discernimento de espírito e dizer, não, isso não está correto. E se for alguém que está tentando dizer algo, você deve repreender aquela pessoa. Não importa quem seja, mas é um espírito, você sabe que não é uma pessoa, porque não só o homem que trabalha, é o espírito através de homens que trabalham. E ele não usa apenas pastores. Ele não usa apenas pessoas que têm carga, ele usa as pessoas próximas a você. Ele usa as pessoas amigos de vocês, ele usa pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, na sua família. Ele tenta te seduzir algo e diz, irmão, mas eu acho que isso não é a maneira correta de dizer. A maneira que Satanás mais gosta de trabalhar no espírito sedutor é na emoção da pessoa. Isso é verdade. Ele gosta de trabalhar na emoção, ele diz a pessoa... O profeta, eu quero ler para não ficar só nas minhas palavras, o profeta diz assim no parágrafo 86 dessa mensagem, ele diz assim, ó: agora, outra coisa me tem ocorrido. Eu creio que qualquer homem tem que ter uma experiência com Deus. Ou mulher, tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso, isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotar emocionalismo no lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você possa, quanto você vive sendo barulhento, então você estará bem. Certamente que terá emoções. O profeta fala que você tem emoções quando você entra na presença de Deus. O exercício corporal aproveita. Porém, espíritos sedutores entrarão no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados porque podem gritar, ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. Então, observe, Satanás entra no povo e ele faz o povo ter uma emoção. Baseado naquilo que está sendo falado. Mas você vai olhar o que está sendo pregado por detrás da vida da pessoa que está emitindo aquilo, ou de quem está recebendo, não há frutos ali que estão produzindo o Espírito Santo. É verdade. Só pegando a ponte aí que o senhor está falando, um parágrafo aqui na mensagem aqui, as eras da igreja 297. Deixa eu só colocar isso aqui, já pegando essa ponte aí que o senhor leu. Na Era de Laodiceia, página 297, diz assim: esses falsos profetas não são assinalados em várias outras escrituras, tais como as seguintes. Segundo Pedro 2:1-2, que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, olha que coisa, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha só, introduzirão encobertamente heresias de perdição, né? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Aí só pulando aqui mais um pouquinho, o irmão Brando diz assim: agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Assim como lhe mostramos que anticristo significa antipalavra, assim também esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? A emoção que o irmão acabou de falar. Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que elas dizem, ou se forem embora, então resultará destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo e não dirá às pessoas para temê-lo, ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Tá vendo? Note como essas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Aí aqui já é mais um pouco para frente, mas é justamente assim o ponto que o irmão estava falando. É só no medo, traz no medo, aquela lábia, né? Sempre o importante é assim, para nós notarmos é que Satanás ele tem uma lábia, ele é bom na lábia, né? A sedução dele para trazer para o time dele, aquela sedução, ele vem seduzindo, né? Vai cercando o inimigo. E aí só o ponto aqui que o irmão tinha falado sobre substituição da palavra, nós lembramos de Jeroboão, né? Como que foi o castigo para Roboão? Jeroboão, como foi o castigo para ele? Depois que ele substituiu a adoração em Jerusalém para Dan e Betel. Então o castigo para ele foi grave. Então a gente não pode substituir. É o que os irmãos falaram. É sim, sim, não, não, como o livro de Tiago fala. Sim, sim, não, não. Esse é o verdadeiro cristão. Seguir a palavra na risca que ela diz. Perfeitamente. Exatamente, irmão Jonatas. Perfeitamente nisso também. A forma que Satanás tem usado é mais a emoção. Sim. Ele tenta trabalhar nos 5 sentidos do espírito da pessoa, né? No medo, no afeto. Uma coisa que o profeta fala que Deus odeia o afeto, porque o afeto atrapalha muitas coisas. Às vezes Deus trabalha. Deus tem o amor ou o julgamento. É um dos dois que tem para Deus. Não existe esses meio termos que o humano coloca. E o profeta diz assim na mensagem assim, ó. A deidade de Jesus Cristo, ele fala assim, ó. Parágrafo 100. Aqui está. Eu quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo sobre a quinta costela. Ouçam, ele é Jeová Jirê, o sacrifício provido pelo Senhor. Aceite-o. Não tente arrazoar, não tente arrazoar. O profeta fala 2 vezes a mesma coisa. Não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Não o conhece através de sabedoria. Não o conhece através de cultura. Você só conhece através de uma coisa. Fé. Você não pode arrazoar. É irracional crer que você poderia arrazoar. Você não pode. Você tem que apenas aceitar. A palavra de Deus não é feita para o homem analisar se está certo ou se está errado. Porque Deus tem um único pensamento. E o pensamento dele é desde a criação até a destruição. A Bíblia inteira já é o pensamento expresso de Deus. E Deus não pode mudar a sua forma de pensamento, ou então ele não seria Deus. E nós não podemos entender a Deus porque a nossa sabedoria é limitada. A cada dia nós estamos conhecendo mais. Deus é o ser que conhece todas as coisas. Então como é que Satanás tenta trabalhar nisso? Ele pega a palavra, ele mostra um jeito diferente para a pessoa crer na palavra. No momento que você não tem uma fé suficiente, porque uma pessoa que tem uma fé, irmão Jonatas, sólida na palavra, quando ela vê essas coisas, ela repreende. Ela sabe onde ela está pisando. Ela sabe que houve um mensageiro que trouxe uma palavra para a pessoa. Mas uma pessoa que tem uma fé, ainda não está 100% solidificada ainda, o inimigo consegue levar. Consegue trazer para dentro dele. Aquilo causa muitos colapsos na vida, muitas coisas terríveis na vida da pessoa. Porque no momento que você tenta entender a Deus, você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Você está tentando ensinar a Deus. É isso que esse espírito sedutor vem fazer você crer. Você sabe mais do que Deus. Você conhece mais do que Deus, você entende mais do que Deus. Ou que o mensageiro da era trouxe para nós. Você sabe muito melhor do que ele. Irmão Mateus? Amém. Tem uma coisa que eu achei interessante. O profeta ele fala ali no parágrafo 50. Mas eu vou ler desde o 48 para a gente entender o que o profeta está dizendo. Ele fala assim, ó, muitas pessoas vêm ao altar para receber oração. Elas têm fé intelectual. Confessam seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual. Elas creem na mente. Elas creem porque ouviram falar. Elas creem porque sabem que é a melhor norma. Mas não é para isso que Deus olha. Ele não olha para a sua fé intelectual. Ele olha para o coração.
onde do lado de dentro Deus, e quando vem do coração, todas as coisas são possíveis então. Sua confissão concorda com sua vida fala tão alto quanto sua confissão. Ora, observe isso que o profeta vai dizer no parágrafo 50. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida diz outra, há algo errado em algum lugar. Isso porque você tem fé intelectual e não fé que procede do coração. E isso mostra que do lado de fora aqui você tem um conhecimento de Deus. Porém, do lado de dentro aqui tem um demônio duvidando. O profeta diz assim, ele dá um exemplo. Eu creio em cura divina, porém não é para mim. Ora, como que você pode crer em cura divina e dizer que cura divina não é para você? Então você não crê. Como que esse diabo trabalha? Essa classe. Ele te convence que você crê, você sendo incrédulo, ele convence que você está crendo, mas você não está crendo. Porque o diabo ele não quer que você descreia 100%, ele precisa que você descreia de 1%. Porque para Deus 99% é mentira. Você observa? 99% é mentira. E só para mim concluir, o profeta ele fala no parágrafo 74, que o irmão até citou, ele diz assim: o que é isto? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substituto da sua palavra. E se você observa, essa substituição, ela é por um detalhe. O diabo ele pega, ele fez isso nas eras, ele tira e substitui a palavra. E essa substituição causa uma falsa adoração. Uma falsa adoração. Quando Caim substituiu a palavra correta, que era o sacrifício, ele foi passar, ele fez uma falsa adoração. E essa falsa adoração, ela culminou em uma morte. E o que é essa morte? Uma morte espiritual. É uma morte da alma. Porque está lá em Ezequiel 18:20. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, se esse demônio ele vem trazendo uma substituiçãozinha, uma coisinha. Perfeitamente. Irmão, talvez a saia da senhora tem que ser um pouquinho mais para cima. O profeta diz nessa mensagem. Falou, o que tira as roupas das pessoas são demônios. É verdade, fala mesmo. Aí você fala, mas a esposa do irmão Brana usava a saia até na meia da canela. Eu vou dizer uma coisa bem sincera que eu ouvi numa pregação que ele me tocou muito profundo. O nosso padrão tem que ser o céu. Quando o profeta foi além do véu, ele viu as irmãs com saias longas, vestidos longos e brancos até os pés. Verdade. Perfeitamente. Exatamente, como falando nisso, me veio estamos caminhando para o encerramento já. Estamos dando continuidade nesse tema. E é um tema muito rico, né? A qual desmascaramos Satanás nas armas dele. Nós estávamos observando o irmão falando isso. E a maneira que, ali em Gênesis, Satanás conseguiu trabalhar em 3 vezes quase ou mais 3 vezes que me veio à memória, com quase a mesma família. Primeiro começou com Eva, ela descreu da palavra. Eva caiu. Aí nasceu Caim, que fez uma adoração melhor, porque achava que Deus aceitaria a adoração daquele povo. Caim matou Abel. Depois os filhos de Sete. Observa, o profeta fala assim, que às vezes o inimigo usa a beleza e usa o que é agradável aos olhos do homem, que parece ser bom, que não é bom, mas ele usa como agradável aos olhos do homem. E aí vem os filhos de Sete, e a Bíblia fala que eles viram beleza nas filhas de Caim. E por causa daquilo houve um pecado ali. Eles se ajuntaram. Mas nós daremos continuidade nisso. Irmão Jonas, suas considerações finais. Bem, novamente eu falo, né? Nós temos que ter discernimento de espírito. Justamente porque às vezes o pessoal olha os milagres, o que está sendo feito e acha muito bonito isso. Mas se você observar, tinha discípulo, quando Jesus mandou expulsar demônio, tinha discípulo que nem era nascido de novo, como Judas, né? Que tinha um demônio dentro dele. O Brando diz, ele é o filho da perdição. Que operava milagres, expulsava demônios lá, estava fazendo as coisas bonitas. E nós temos que ter discernimento de espírito e não olhar assim as obras, assim, os que está fazendo, mas a gente tem que olhar a palavra e ver como que aquilo ali está sendo filtrado com a palavra. O Brando até chega a dizer assim, que experiências, até sonhos, visões que a gente tem que ser filtrado com a palavra. Então atitudes tem que ser filtrado com a palavra, o que está sendo pregado tem que ser filtrado com a palavra. E é isso o conselho que eu deixo aqui. Nós temos que filtrar tudo com a palavra para a gente não ser enganado por esses espíritos sedutores, e graças a Deus que Deus nos enviou um profeta para desmascarar o inimigo. Amém. O Rafael? Amém. Eu fico com as palavras que o irmão João disse, né? Peço para Deus o discernimento de espírito para saber que espírito que está em nossas vidas, né? Porque
como nós estamos aqui, não existe meio termo. Ou você tem o Espírito Santo, ou você tem o diabo em sua vida, né? É duro falar, mas é a verdade, né? E busque estar sempre alinhando a sua vida com a palavra. Está lá em Coríntios, né? Examine o homem a si mesmo. Então, examine sua vida com a palavra, que fruto que a sua vida está produzindo, né? O profeta fala que o trigo, ele vai produzir trigo, não tem como o trigo produzir joio, por exemplo. Então, busque sempre estar alinhado com a palavra e produzir os frutos corretos. Amém. Bom, Mateus? Amém. Amém. Isso que o irmão falou é muito rico mesmo. E eu quero deixar um convite para você que está nos acompanhando. Isso foi uma primeira parte. Nós teremos outras partes. E esse é um assunto dessa classe de demônios que nos serve de muita utilidade hoje. É uma batalha muito grande que eu sei que cada um de nós temos. O profeta fala nessa mensagem. Essa classe é o que tenta todos nós. E eu convido os irmãos a estarem acompanhando os nossos próximos programas e a estar convidando outras pessoas também para estar nos acompanhando. Sim. Seus amigos, seus parentes, pessoas que você quer que vençam esses demônios. Amém? Então, deixo aqui o meu convite, deixo aqui minha saudação e Deus abençoe. Amém. E a gente, como disse, teremos sequência nesse programa. E às vezes você pensa, mas vocês são jovens, vocês estão falando algo, vocês talvez nem tenham experiência. O profeta fala uma coisa muito tremenda em suas mensagens. Ele diz assim, quando a palavra, a revelação de Deus veio para essa terra, ele nivelou todas as idades. Então não existe mais velho, não existe mais novo, não existe mais... O que existe é a palavra. Se você entende a palavra, você entende tudo. E o derramamento do Espírito Santo que Joel profetizou, o jovem estava incluído lá, né? Perfeitamente. Então, que Deus possa abençoar você. Espero que está sendo um grande aproveitamento na sua vida. Né? Que todo espírito que você consiga se enquadrar dentro disso, porque nós somos humanos, estamos sujeitos a ter demônios e espíritos na nossa vida. Se você vê algo que está te incomodando, irmãos, corra enquanto ainda dá tempo. Tente buscar, tente orar, porque quem é santo santifique mais, quem é sujo se suje mais. Amém? Que Deus possa abençoar você. Deixe um like no nosso canal, se você gostou do programa, né? Para estar nos fortalecendo, para alcançarmos mais almas. Se os irmãos não gostaram de alguma coisa, pode deixar o dislike, nós estamos trabalhando para melhorar. Né? Compartilhem, enviem seus amigos, irmãos, como o Mateus disse. E até o próximo programa. Shalom. Shalom.